Olá, seja muito bem-vindo para a parte 14 do livro A Chave Mestra. Alcance a vida extraordinária que você deseja. Até agora, com seu estudo, você constatou que o pensamento é uma atividade espiritual e, portanto, tem poder criativo. Isso não significa que alguns pensamentos são criativos, mas que todo pensamento é criativo. Esse mesmo princípio pode ser colocado em ação de modo negativo por meio do processo da negação. O consciente e o subconsciente são duas fases de ação, ligadas à mesma mente. A relação entre o subconsciente e o consciente é bem parecida com aquela existente entre um catavento e a atmosfera. Assim como a menor pressão do ar causa uma ação por parte do catavento, o menor pensamento cultivado pela mente consciente produz em sua mente subconsciente uma ação de proporção exatamente igual à profundidade do sentimento que caracteriza o pensamento e a intensidade com que se tem esse pensamento. Daí que, se você rejeitar condições insatisfatórias, estará eliminando o poder criativo do seu pensamento nessas condições. Você estará cortando sua raiz, estará minando sua energia. Lembre-se de que a lei do crescimento necessariamente direciona qualquer manifestação no objetivo, de modo que uma rejeição de condições insatisfatórias não trará nenhuma mudança imediata. Uma planta continua visível por um tempo depois que suas raízes são cortadas, mas depois começa a murchar gradualmente e acaba por desaparecer. Então, arrancar seu pensamento da contemplação de condições insatisfatórias fará com que essas condições sejam gradual, mas definitivamente eliminadas. Você verá que esse rumo é completamente oposto àquele que tendemos naturalmente a adotar. Portanto, ele terá um efeito totalmente contrário ao geralmente esperado. A maioria das pessoas se concentra intensamente em condições insatisfatórias, dando assim a essa condição a mesma energia e força necessárias para um crescimento vigoroso. A energia universal da qual se origina todo movimento, luz, calor e cor não tem a mesma limitação de muitos efeitos dos quais é a causa. Ela é superior a todos eles. Essa substância universal é a fonte de todo poder, sabedoria e inteligência. Reconhecer essa inteligência é familiarizar-se com a sábia qualidade da mente e, por meio dela, agir sobre a substância universal e trazê-la para as relações harmoniosas em seus negócios. E isso é uma coisa que o mais experiente professor de ciência física nunca tentou, um campo de descoberta a qual ele ainda não se lançou. Na verdade, apenas algumas escolas materialistas captaram o primeiro raio dessa luz. Elas parecem não perceber que a sabedoria está presente em toda parte, da mesma forma que a energia e a substância. Alguns dirão, se esses princípios são verdadeiros, por que não os demonstramos? Como o princípio fundamental é obviamente correto, por que não alcançamos os resultados apropriados? Alcançamos sim. Os resultados que obtemos estão em total conformidade com a nossa compreensão da lei e com a nossa capacidade de aplicá-la devidamente. Não conseguíamos obter nenhum resultado com as leis que regem a eletricidade até alguém formular a lei e nos mostrar como aplicá-la. Isso nos coloca em uma relação totalmente nova com o nosso ambiente, apresentando possibilidades nunca antes imaginadas. E isso ocorre por meio de uma sequência ordenada da lei que está naturalmente envolvida em nossa nova atitude mental. A mente é criativa e o princípio em que se baseia essa lei é razoável e legítimo, bem como inerente à natureza das coisas. No entanto, esse poder não tem origem no individual, e sim no universal, que é a fonte e a origem de toda energia e substância. O individual é apenas o canal de distribuição dessa energia. O individual é o meio pelo qual o universal gera várias combinações que resultam na criação dos fenômenos. Sabemos que os cientistas decompuseram a matéria em um número imenso de moléculas. Essas moléculas foram decompostas em átomos, e os átomos em elétrons. A descoberta dos elétrons em tubos de vidro com alto nível de vácuo contendo extremidades de metal duro indica conclusivamente que esses elétrons ocupam todos os espaços, que eles existem em toda parte e que são onipresentes. Eles preenchem todos os corpos materiais e ocupam a totalidade do que chamamos de espaço vazio. Portanto, essa é a substância universal da qual todas as coisas são feitas.
Os elétrons continuarão sendo elétrons para sempre, a menos que sejam direcionados para formar átomos e moléculas. E quem os direciona é a mente. O número de elétrons que gira ao redor de um centro de energia constitui um átomo. Os átomos se unem em proporções matemáticas absolutamente regulares e formam moléculas, e as moléculas se unem umas às outras para formar inúmeros compostos que se unem para formar o universo. O átomo mais leve conhecido é o hidrogênio, e ele é 1.700 vezes mais pesado que um elétron. Um átomo de mercúrio é 300 mil vezes mais pesado que um elétron. Elétrons são pura eletricidade negativa e, como têm a mesma velocidade potencial de todas as outras energias cósmicas, tais como calor, luz, eletricidade e pensamento, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, não requerem a consideração de tempo ou espaço. O modo como a velocidade da luz foi determinada é interessante. A velocidade da luz foi determinada pelo astrônomo dinamarquês Rømer em 1676 ao observar os eclipses das luas de Júpiter. Quando a Terra estava no ponto mais próximo de Júpiter, o eclipse acontecia 8 minutos e meio antes do tempo calculado. E quando a Terra estava no ponto mais distante de Júpiter, acontecia 8 minutos e meio depois. Rømer concluiu que o motivo disso era que a luz levava 17 minutos para vir do planeta e atravessar o diâmetro da órbita da Terra, que media a diferença das distâncias da Terra em relação a Júpiter. Esse cálculo foi examinado desde então e prova que a luz viaja a uma velocidade aproximada de 299.792 km por segundo. Os elétrons se manifestam no corpo das células e têm mente e inteligência suficientes para realizar suas funções na anatomia física humana. Cada parte do corpo é feita de células, e algumas delas funcionam de forma independente, enquanto outras funcionam em grupos. Algumas constroem tecidos, enquanto que outras estão envolvidas na formação das várias secreções necessárias ao corpo. Algumas servem de transportadoras de material, outras são cirurgiãs que trabalham para reparar danos, outras são catadoras e cuidam da eliminação de resíduos. Há ainda as que estão sempre prontas para combater invasores ou intrusos da família dos germes. Todas essas células trabalham com um propósito em comum, e cada uma delas não só é um organismo vivo, como também tem inteligência suficiente para realizar todas as suas tarefas necessárias. Essas células ainda são dotadas de inteligência suficiente para conservar energia e perpetuar a própria vida. Portanto, devem obter nutrientes suficientes e descobriu-se que são capazes de escolher esses nutrientes. Cada célula nasce, se reproduz, morre e é absorvida. A manutenção da saúde da própria vida depende dessa constante regeneração das células. Portanto, está claro que existe mente em cada átomo do corpo. Essa mente é negativa, e o poder de pensamento do indivíduo a torna positiva, para que possa controlar essa mente negativa. Essa é a explicação científica da cura metafísica, que permite a qualquer pessoa compreender o princípio que embasa esse interessante fenômeno. Essa mente negativa, presente em cada célula do corpo, foi chamada de mente subconsciente, porque age sem nosso conhecimento consciente. Já vimos que essa mente subconsciente responde à vontade da mente consciente. Todas as coisas se originam na mente, e a materialização dessas coisas é o resultado do pensamento. Assim, vemos que as coisas em si não têm origem, permanência ou realidade. Como são geradas pelo pensamento, elas podem ser eliminadas por ele. Na ciência mental, assim como na natural, experimentos são realizados, e cada descoberta faz a humanidade subir mais um degrau na direção de sua meta possível. Vimos que toda pessoa é o reflexo do pensamento que cultiva por sua vida toda. Isso está estampado em seu rosto, corpo, caráter e ambiente. Por trás de todo efeito, há uma causa. E se seguirmos o rastro até seu ponto de origem, encontraremos o princípio criativo que gerou essa causa. Há tantas evidências disso atualmente que essa verdade é geralmente aceita. O mundo objetivo é controlado por um poder invisível, que costumava ser inexplicável. Até pouco tempo atrás, costumávamos personificá-lo e chamá-lo de Deus. Entretanto, agora aprendemos a ver esse poder como a essência ou o princípio que permeia tudo o que existe, o infinito ou mente universal.
A mente universal, sendo infinita e onipotente, tem recursos ilimitados a seu dispor. E quando nos lembramos que essa mente também é onipresente, não podemos fugir à conclusão de que devemos ser uma expressão ou manifestação dessa mente. O reconhecimento e a compreensão dos recursos da mente subconsciente mostrarão que a única diferença entre o subconsciente e o universal é de grau. Eles diferem assim como uma gota d'água difere do oceano. São uma só coisa, têm a mesma natureza e qualidade. A única diferença é apenas quanto ao grau. Você pode ou é capaz de apreciar o valor desse fato importantíssimo? Percebe que reconhecê-lo o coloca em contato com a onipotência? Se a mente subconsciente é a qualidade de ligação entre a mente universal e a mente consciente, não é evidente que a mente consciente sugere pensamentos que a mente subconsciente colocará em ação? E se o subconsciente é uno com o universal, não é evidente que não se pode limitar suas atividades? Um entendimento científico desse princípio explicará os maravilhosos resultados alcançados por meio do poder da oração. Esses resultados não são gerados por algum tipo especial de providência. Pelo contrário, resultam de uma lei totalmente natural em ação. Portanto, não há nada de religioso ou misterioso nisso. Ainda assim, muitas pessoas não estão prontas para desenvolver a disciplina necessária para pensar corretamente, apesar de ser evidente que o pensamento errado só lhes trouxe fracassos. O pensamento é a única realidade. As condições não passam de manifestações externas. Conforme o pensamento muda, todas as condições externas ou materiais devem mudar para que fiquem em harmonia com o seu Criador, o pensamento. Mas o pensamento deve ser claro, constante, fixo, bem definido, imutável. Concentre-se tão intensa e profundamente que só terá pensamento de harmonia. Lembre-se de que aprendemos fazendo. Ler estas lições não levará a lugar algum. É sua aplicação prática que tem valor. E meus parabéns, meu querido leitor! Nós já passamos mais da metade do livro e estamos quase na reta final. Então é importantíssimo que você revisite todos os capítulos anteriores, porque nós sabemos que a junção de todos esses exercícios irá nos levar à nossa mais profunda transformação. Eu espero que você tenha apreciado todos os ensinamentos até agora contidos e eu te encontro no próximo capítulo. Até lá!